Êxodo 20, versículo 15. Alguém lê bem alto para mim? Alguém tem outra tradução? Não roube. Né? É interessante que alguns mandamentos, e isso já foi dito aqui, alguns mandamentos vêm com promessa a respeito do cumprimento deles, e outros são curtos e grossos. Não roube, não mate. E acabou. E aí, quando sortearam os mandamentos que eu tirei, não roube, E aí você fica assim, Senhor, ministra ao nosso coração a respeito disso. E o Senhor ministrou meu coração, me lembrou de outras passagens da Bíblia, em que essa questão do mandamento de não roubar, ela é importante. Sabe, para os judeus, roubar e furtar não vai ter diferença. Na Bíblia, o verbo que é usado no grego é ganav. Ganav significa não furtar ou não roubar. Mas para nós, quem conhece um pouquinho da nossa lei penal, sabe que tem diferença. Furtar é sem emprego de violência. Roubar, a pessoa usa de violência, de coação, há confronto com a outra pessoa para poder adquirir o que ela quer. E o furtar, às vezes, a pessoa nem sabe que foi furtado. Né? Às vezes, alguém rouba alguma coisa sua e você nem percebe. Né? Quem já teve algo furtado, fica com um sentimento de indignação enorme, não é? Você não sabe onde que você perdeu aquilo. Em que momento que foi furtado. É muito ruim. Você fica assim, quem foi? Como foi? É horrível. Aquela sensação de que algo valioso foi tirado de você e você não sabe nem quem foi, nem como foi. Nem ao menos para se precaver de uma próxima vez, não é? Amém, irmãos? Amém. Agora, o roubo é quando a pessoa te confronta. Mas, na Bíblia, o verbo utilizado para os judeus, ele não faz diferença. A diferença, né, o que é importante nesses mandamentos é que eles são regras de conduta e moral que refletem quem Deus é. Você pode dizer isso comigo? Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. Quando fala não mate, não roube, isso significa que o nosso Deus é justo, que Ele se importa com o direito das outras pessoas. E esse mandamento de não furtar ou não roubar, ele está diretamente ligado ao cuidado que você deve ter com as coisas de outras pessoas. É aquele ditado, não faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Então, você nunca vai querer que roubem ou que furtem algo seu. E os judeus, eles são muito corretos nesse quesito. Eles seguem esses mandamentos à risca. Eles seguem todos eles. Mas eu quero falar essa noite de um homem que durante toda a vida dele, havia uma promessa sobre a vida dele, mas durante toda a vida dele, ele tentou cumprir a promessa de Deus através do engano. Chegou a um nível que a palavra ganav, de roubar, o mandamento roubar, né, ou furtar, começou a significar qualquer forma de trapaça, qualquer forma de engano, qualquer meio ardiloso que você utilizar para ganhar vantagem sobre outra pessoa. Porque quando a gente quer ganhar vantagem sobre outra pessoa, você está tirando dela para acrescentar em você, diga você. Então, acabou que esse mandamento, ele se estendeu também para todas as formas de engano. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 27, no versículo 36, e nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Ah, Carla, mas Jacó era mentiroso. Mas estendendo o significado do não furtar, Jacó era um homem enganador. E Jacó, um exemplo tão claro de como tirar vantagem sobre as pessoas, a vida dele foi uma sequência de trapaças, de mentiras, de estratégias para sempre estar ganhando vantagem.
Lá no versículo 36, Esaú exclamou: não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Ele perguntou para o pai dele. A história de Jacó. Jacó e Esaú eram gêmeos, brigavam dentro do ventre. Quando nasceram, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Esaú saiu primeiro, então era o primogênito, e Jacó nasceu agarrado ao calcanhar. Jacó, o nome Jacó, não significa trapaceiro e mentiroso. Jacó significa aquele que nasce agarrado ao calcanhar. Imagine se o seu nome fosse a forma como você nasceu. Meu filho Caleb chamaria fórceps. Porque no parto não tinha força para empurrar e o médico teve que usar fórceps para puxar ele para fora. Imagina! Imagina se eu colocasse o nome dele isso. Eu ia colocar o nome de Laura de escorregador. Porque ela nasceu rapidinho, escorregando. Eu fui chegando, 20 minutos depois ela estava nascendo. Então, naquela época, o nome das crianças eram colocadas de acordo com o significado de nascimento. Sempre queria dizer alguma coisa. E Jacó foi aquele que nasce agarrado no calcanhar, aquele que pega no calcanhar. A história de Jacó é tão profunda, irmãos, que o nome dele passou a significar aquele que dá rasteira. Imagina se o seu nome passasse a significar o seu pecado. Imagine, Deus que me livre, não é? Deus que me livre. Então, sim, Jacó, o irmão dele falou sobre ele. Não é de se admirar que o nome dele é Jacó, porque o nome Jacó começou a ser associado a uma pessoa trapaceira, enganadora. E hoje, entre os judeus, quando se chama Jacó, é aquele que dá rasteira. É como se fosse um ditado popular. E Jacó e Esaú, depois do seu nascimento, no momento do nascimento, um pouco antes do nascimento, Rebeca queria saber por que o ventre dela remexia tanto. Não tinha ultrassom, né, irmãos? E aí ela não sabia por quê. E Deus falou com Rebeca, dentro do seu ventre, há 2 filhos, 2 nações. E o mais novo governará sobre o mais velho. Isso não era comum na cultura deles. O mais novo governará sobre o mais velho. Eu acredito que Rebeca já cresceu, já deixou os filhos dela crescendo, né? Ajudou os filhos delas a crescer, já pensando no que Deus tinha falado. Sempre com aquela predileção, sabe? Meu filho predileto é Jacó, porque eu sei que um dia ele vai governar sobre o irmão mais velho. O pai já gostava do mais velho, porque era o primogênito. E naquela época, irmãos, o primogênito herdava tudo. Como é o nosso direito brasileiro? Quando um pai morre, a herança é dividida igualmente entre os filhos. A esposa fica com metade, que é o direito dela, e o restante é dividido entre os filhos. Na cultura judaica, o filho mais velho ficava com toda a herança, a casa do pai, os camelos do pai, os cavalos do pai, o nome da família, o sobrenome da família só podia ficar com o mais velho. Ele se transformava no chefe da família. Esse era o direito de primogenitura. Diga, primogenitura. Então, Esaú tinha esse direito, por ter nascido primeiro. É o direito de primogenitura. Ele herdaria tudo que era do pai. E os outros filhos, Carla, ficava com o quê? Com o que o pai doasse ao longo da vida. Então, se o pai desse alguma coisa para ele ao longo da vida, ele ia trabalhar e multiplicar aquilo, porque era só aquilo que ele ia ter. E o irmão mais velho nem precisava preocupar. Lembram do filho pródigo? Que o pai falou com o irmão mais velho assim: tudo que eu tenho é seu. Por que você está reclamando por conta de um cabrito que eu estou dando para uma festa para o seu irmão? Sendo que tudo que eu tenho é seu. Queria dizer exatamente isso. Quando o pai morresse, ia passar tudo direto para aquele filho que ficou em casa, que era o mais velho. Enfim,
Esaú tinha o direito à primogenitura. Só que Esaú não deu muito valor para isso. Ele vendeu o direito dele para Jacó por um prato de sopa, um prato de lentilhas. Esaú era um cara tão que não dava importância para as coisas, que ele chegou faminto e Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas e ele falou assim, me dá um pouquinho dessa sopa ali. Aí Jacó usou a esperteza dele. Olha, eu dou, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. Diga comigo assim, coisas materiais, fala mais alto que eu tá meio... Coisas materiais, eu posso comprar. A bênção, nunca. Quando Deus determina uma bênção sobre a sua vida, não há como comprá-la. Não importa os meios que nós utilizemos, uma hora ou outra nossa estratégia dá errado, porque nós estamos querendo trapacear o próprio Deus. Se Deus fala, você vai ser abençoado, porém a agenda é de Deus, o tempo é de Deus, a forma é de Deus, eu preciso fazer estratégias na minha vida para que a bênção de Deus seja cumprida em mim? Não. E Jacó tinha uma bênção sobre ele, uma promessa sobre ele, mas ele viu naquele momento uma oportunidade de começar a criar uma estratégia para que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. E aí, primeiro, ele comprou o direito de primogenitura, ou seja, por um prato de lentilhas, ele comprou a herança do irmão. Ele fez errado? Sim, ele enganou o irmão e se aproveitou de um momento em que ele estava em desespero. Gente, vocês já viram uma pessoa desesperada por causa de fome? As mulheres aqui já viram? Os maridos desesperados, os filhos desesperados. Gente, o meu esposo é uma bênção, eu amo ele demais, glória a Deus. Mas ele não pode ficar com fome. O homem transforma. A casa pode estar bagunçada, a mulher pode estar bagunçada, os filhos podem estar bagunçados, mas se ele chegar na hora do almoço e a comida não estiver pronta, o homem transforma. Eu falo, eu desconheço essa pessoa, eu falo com ele mesmo. Fica no mau humor, briga com todo mundo, e eu falo, você está com fome, né, meu filho? Aguenta a mão aí que já vem. Esaú era desse tipo. Então chegou desesperado e vendeu. Só que depois disso, amados, Jacó foi além. E aí veio a parte de tentar roubar, de tentar furtar a bênção que Deus daria. Além do direito de primogenitura, Esaú receberia do seu pai uma bênção. Toda vez que o pai estava para morrer, chamava os filhos e ministrava uma bênção sobre eles. E aí, Isaac já estava bem velho, já estava cego, e falou com Rebeca, chama Esaú, porque eu vou abençoar a vida dele. Rebeca lembrou do que Deus tinha falado quando ela estava grávida. E ao invés de fazer o que o marido mandou, foi lá e buscou Jacó e falou assim, está na hora, faz tudo que eu te mandar, seu pai vai abençoar você. E aí eles enganaram Isaac. E aí, enquanto Esaú ainda estava procurando a caça para fazer um guisado para o pai, Jacó já estava com tudo preparado, foi, enganou o pai, vocês conhecem a história, e o pai abençoou Jacó. Me dói muito essa passagem, porque quando Esaú chega e fala, não é possível, pai, que não restou nenhuma bênção para o senhor me dar. Isso fica no meu coração de uma forma, sabe? Como assim um pai não teria mais uma bênção para dar ao filho? Era só orar e abençoar, mas aquela bênção da primogenitura, a bênção de que ele carregaria o nome da família, ele não podia dar mais. E aí Jacó roubou, furtou aquilo que Deus tinha para a vida do irmão. Talvez Deus tivesse feito tudo de uma forma diferente. Talvez não, Deus teria feito de uma forma diferente. Mas Jacó não teve paciência
para esperar que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Em consequência disso, ele teve que fugir a vida inteira do irmão. Em consequência disso, a mãe, que era predileta dele, ele nunca mais viu. Porque quando ele retorna para a terra dele, a mãe já havia morrido. Jacó foi morar com o tio e encontrou alguém pior do que ele. Tudo que Jacó possuía, ele perdeu ao longo de sua vida. Jacó trabalhou para o tio, se apaixonou pela filha dele. Vou trabalhar 7 anos para que o senhor me dê ela em casamento. Trabalhou 7 anos. Lembram da história? Casou com a mais velha, achando que era mais nova. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com as duas. Ficou com 2 mulheres. 2 problemão, porque já é difícil lidar com uma, com 2, então só Jesus. Para piorar, ele fez um monte de filho. E aí, Jacó trabalhava ainda para o sogro, agora sogro dele. Jacó, ele tinha estratégias, ele era um cara engenhoso. Jacó fazia as coisas para tentar enganar até o próprio Deus, irmãos. Jacó punha algumas estratégias que ele utilizava. O sogro dele falava assim, olha, se nascer ovelhas malhadas, elas são suas. Se nascer ovelhas com a lã pura, ou preta, ou branca, de uma cor só, elas são minhas. Aí, porque o sogro sabia que a tendência era nascer mais ovelhas de uma cor só. Jacó, não sei o que é que esse homem arrumava. Ele colocou um pedaço de pau na frente do curral lá das ovelhas, e as ovelhas começaram a multiplicar. Eu não sei o que é, não. Alguém um dia tem que ver o que é isso, que milagre que é esse, de colocar uma vara na frente das ovelhas ou das vacas. E aí começou a nascer mais malhadas. Aí o sogro dele viu o que estava acontecendo, e na hora deles fazer o acerto de contas, não, as malhadas são minhas. Mas o senhor falou comigo que o senhor ia ficar com as de uma cor só. A terra é minha, quem manda sou eu vou ficar com as malhadas. Aí eu não sei o que Jacó arrumou lá também, que colocou um outro pedaço de pau lá e começou a nascer só ovelha de uma cor só. E aí o sogro foi fazer o acerto de conta e falou assim, agora as de uma cor só são minhas. Mas o senhor falou comigo que eram as malhadas. Não interessa, eu sou o dono da terra, agora eu quero é essas. Tudo que Jacó fazia para prosperar, dava errado. Mas por quê, irmãos? Porque ele era um trapaceiro. A bênção a gente não compra. Diga, o direito eu posso comprar. A bênção não. Deus não estava abençoando Jacó naquele negócio. Ele tinha algo para consertar na vida dele. Irmãos, ele saiu da casa do sogro dele fugido também. Ele pegou tudo que ele tinha, a mulher, os filhos, pegou várias coisas e saiu fugindo de madrugada, antes que ele acordasse. Em consequência disso, a mulher que ele mais amava, que era Raquel, pegou também os ídolos do pai, escondido e levou. É só confusão atrás de confusão, furto atrás de furto, trapaça atrás de trapaça. Só que um belo dia, Jacó teve um confronto com o dono da bênção. Jacó teve um confronto com o dono da bênção. E quando ele resolveu voltar para a casa dele, e aí ele sabia que tinha que enfrentar o irmão, queridos, ele teve coragem de pegar a mulher e os filhos e mandar na frente. E o irmão veio com um exército. E ele pegou a mulher e os filhos e usou de escudo humano. Colocou eles na frente. Falou, vocês passam e eu vou ficar à noite aqui. De madrugada, o anjo de Deus o confrontou. E aí Jacó, mais uma vez, na força do seu braço, quis ganhar a bênção de Deus. Lutou com aquele anjo a noite toda. E falava, dá cá a minha bênção para depois subir. A gente já sabe a música. E falou, você só vai embora depois que me abençoar. E o anjo falava, o sol já está raiando, eu preciso ir. Você só vai me dar minha bênção depois. Você só vai embora depois que me abençoar. E aí o anjo o fere na coxa. E eu acho
eu acho assim maravilhoso como o Senhor Deus, Ele nos confronta e nos faz lembrar que nós só vamos ser pessoas abençoadas, não só prósperas, mas abençoadas, se Ele liberar a bênção sobre nós. O anjo lhe tocou na coxa e ele ficou manco. E o anjo falou com ele: qual é o seu nome? Naquele momento, ele disse Jacó. Naquele momento, ele se lembrou do dia em que ele roubou a bênção do seu irmão. Porque quando o pai ia abençoar um filho, ele falava: meu filho, vem aqui, coloque sua mão sobre a minha coxa. Olha como que Deus é. Vocês já ouviram aquela expressão da psicologia, que a pessoa teve um gatilho? Aí ela começa a passar mal porque ela lembrou de uma coisa de não sei quantos anos. E o que foi que acionou o gatilho dela? Às vezes alguém gritou igual o pai gritava, não é, gente? Às vezes a sua esposa te xingou do jeito que sua mãe te xingava. Aí você começou a tomar ranço dela, igual você tem ranço da sua mãe. E por aí vai. Na psicologia a gente fala que isso é um gatilho. O anjo tocou na coxa de Jacó, justamente no lugar onde ele teve que colocar a sua mão para ser abençoado pelo seu pai. E quando o seu pai perguntou: é Esaú ou é Jacó? O que ele respondeu? Esaú, pai. Ele mentiu sobre quem ele era. E aí o pai falou assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro e o pelo é de Esaú. E aí abençoou. Ele ficou meio confuso, mas pensou que fosse por causa da falta de visão. O anjo tocou Jacó justamente embaixo da coxa, no lugar onde ele teve que colocar a sua mão para roubar a bênção do seu irmão. E quando ele falou: meu nome é Jacó, aí o anjo o fez lembrar da mesma pergunta que o pai fez: quem está aí? Quem é você? E aí ele teve que falar a verdade: Jacó. Então o anjo falou: porque você disse a verdade, eu vou te abençoar. Jacó teve que reconhecer quem ele era. E teve que reconhecer que tudo que ele tinha era proveniente de uma trapaça. Tudo que ele tinha na vida dele era proveniente dos planos que ele mesmo traçou. Jacó teve que reconhecer e pedir perdão ao Todo-Poderoso, porque ele sabia que tinha uma bênção prometida a ele, mas ele quis conquistar isso na força de seu braço. Diga comigo assim: Jacó quis roubar a glória que pertence a Deus. E eu pergunto nessa noite: quantas vezes nós fazemos isso? O Senhor nos promete algo. Nós sabemos que vamos ser abençoados. Mas nós criamos estratégias porque as pessoas dizem assim: tá bom, mas você não pode ficar parado. Tá bom, mas não sei o quê. E a gente cria estratégias para conquistar aquilo que a gente pediu a Deus. Nós não perguntamos quais são os planos de Deus. Nós não perguntamos qual é a estratégia de Deus. Nós não acreditamos mais no sobrenatural. Irmã Carla, você está dizendo que nós temos que sentar e esperar tudo acontecer? Não, você tem que sentar e ouvir a voz do próprio Deus, porque se Ele prometeu fazer algo em sua vida, Ele vai te dar a estratégia completa, o panorama completo. O homem, ele traça os seus caminhos, mas Deus lhe guia os passos. O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Quando o Senhor determina algo sobre nós, quando nós pedimos e Ele diz que vai fazer, você não tem que ficar preocupado com como, nem quando, mas esperar que a glória dele se manifeste sobre a minha vida. E Jacó tentou roubar a glória de Deus. Jacó tentou criar planos, criar projetos para que as coisas acontecessem na vida dele, até mesmo o reencontro com o irmão.
Quando ele se encontrou com o irmão depois, ele se lançou aos pés do irmão e já foi direto pedindo perdão. Talvez se o anjo não tivesse confrontado ele, ele não faria dessa forma. Tanto que ele criou o escudo humano para poder se encontrar com o irmão. Jacó só foi abençoado depois que ele reconheceu. Agora imagine, amados, se o nosso pecado, se as nossas estratégias fossem o nosso nome. Imagina se toda vez que o Senhor diz que vai nos abençoar, a gente tenta roubar a glória de Deus. Nessa noite, eu chamo a igreja, e roubar não é simplesmente tirar um bem material, não. Quantas vezes, na nossa ansiedade de querer ser abençoado, nós fazemos coisas que Deus não pediu para fazer. Quantas vezes homens e mulheres de Deus só negam impostos para sobrar mais um dinheirinho? Quantas vezes homens e mulheres de Deus mentem em algumas situações? Nós temos que trazer à nossa mente, trazer à nossa memória realmente aquilo que nos impede de cumprir a vontade de Deus. Porque não há diferença nenhuma entre uma pessoa que só nega impostos, entre uma pessoa que mente para crescer na vida, entre alguém que ludibria o irmão, que pede dinheiro emprestado e não devolve. Não há diferença entre essa pessoa e uma pessoa que adultera, uma pessoa que mata. Os 10 mandamentos têm a mesma validade. As consequências são a mesma. As bênçãos são diferentes. Há alguns mandamentos que são com promessa, certo, igreja? Nós temos visto vários mandamentos aqui, esse já é o 7º, né? Seria o 8º. Alguns têm promessa. Honra teu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias. Outros não têm promessa, mas a consequência da desobediência é sempre a mesma. O salário do pecado é Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que nessa noite o nosso coração possa estar ligado. Eu falei de Jacó apenas para nos refrescar a memória. Para a gente entender que até o momento em que ele tentou fazer as coisas com sua própria força, em que ele tentou roubar a glória de Deus, as coisas deram errado para ele. Mas a partir do momento em que ele reconheceu que ele era um trapaceiro, que o nome dele, que o caráter dele precisava ser mudado, Deus mudou a sorte de Jacó. Ele se reconciliou com seu irmão e pôde ir para a terra dos pais, onde ele recebeu o direito da primogenitura que ele havia comprado. Eu quero chamar os irmãos a orar nessa noite e pedir ao Senhor que sonde o seu coração. Lembre-se sempre, coisas materiais você pode comprar, a bênção de Deus, não. Você pode se colocar sob seus pés. Se quiser, já vem aqui para frente, vamos vir aqui para frente para a gente orar. Você que quer trazer algo para ser ungido, os objetos que a gente vem para consagrar os nossos parentes ao Senhor, se você quiser já trazer. Mas eu queria chamar toda a igreja para orar aqui na frente. E eu quero...